O envelope amarelado parecia zombar de mim. Ali, dobrado em 4, estava meu destino, um pedaço de papel que, com a experiência que eu tinha da vida, sabia que era insignificante. Trabalhava horas a fio no pequeno comércio, mal pagando as contas, enquanto minha família, o Silva, vivia em uma ilusão de prosperidade que eu sabia ser frágil. Naquela noite, como em tantas outras, a exaustão me consumia. A rotina era um ciclo vicioso de trabalho e preocupação. Ao chegar em casa, o cheiro de comida requentada pairava no ar. Meus pais, Roberto e Clara, já estavam à mesa, discutindo os assuntos de sempre: dívidas, aparências. Tiago, meu irmão, provavelmente em alguma aventura noturna, gastando o pouco que tínhamos. Eu me juntei a eles, com um sorriso forçado, tentando ignorar o peso no meu peito. Depois do jantar, retirei o bilhete da loteria do bolso do meu casaco surrado. Era um impulso, um hábito sem esperança. O número do sorteio ecoava na minha mente. O coração começou a bater mais forte. 1, 2, 3, os números batiam. Não podia ser. A realidade parecia distorcida. Peguei o bilhete novamente, meus dedos tremendo. Aquele pedaço de papel, que eu considerava um mero capricho, um sonho distante, era real. E ganhei. Milhões. A vida, que até então parecia uma luta constante, de repente se abriu em um leque de possibilidades inimagináveis. Um misto de euforia e pavor me invadiu. Minha família. Eles jamais imaginariam. A desconfiança me consumiu. Eles, que sempre me viram como a ingênua, a boba, a que não sabia se virar, agora seriam os primeiros a querer uma fatia desse bolo. A ideia de contar a eles me causou um arrepio. Por enquanto, seria apenas meu. Um segredo guardado a 7 chaves, um plano silencioso se formando na minha mente. O bilhete premiado, meu tesouro escondido, seria o início de uma nova era. A aurora que eles conheciam estava prestes a desaparecer. O silêncio na minha pequena casa parecia amplificar os ruídos externos, cada rangido do assoalho, cada sussurro do vento lá fora. Os dias que se seguiram à descoberta do bilhete foram uma dança delicada entre a euforia secreta e a necessidade de manter a compostura. Eu continuava minha rotina no comércio, o mesmo cheiro de poeira e produtos de limpeza, as mesmas conversas banais com clientes que nunca me viram além do balcão. Mas algo em mim havia mudado, uma leveza sutil, uma confiança silenciosa que, mesmo disfarçada, começava a transparecer. Era como se um véu tivesse sido retirado dos meus olhos, e eu pudesse ver o mundo com uma clareza nova, e um pouco assustadora. A mudança, por mais discreta que fosse, não passou despercebida pela minha família. Começou com olhares mais longos, perguntas mais insistentes. Roberto, meu pai, sempre tão absorto em seus próprios problemas financeiros, parecia me observar com uma atenção renovada, como se tentasse decifrar um enigma. Clara, minha mãe, que antes mal notava minha presença, agora me abordava com uma frequência incomum, sempre com um sorriso forçado e um toque de curiosidade disfarçada. Você parece diferente, Aurora, ela comentou certa manhã, enquanto preparava o café. Suína. Eu apenas dei de ombros, um sorriso enigmático nos lábios. Talvez esteja dormindo melhor, respondi, desviando o olhar para o vapor que subia da xícara. Tiago, meu irmão, o mais superficial de todos, foi primeiro a verbalizar a suspeita. Ele me encontrou na rua, perto do mercado, e sua abordagem foi direta, quase agressiva. Ei, Aurora, o que anda aprontando? Você tá com uma cara diferente. Ganhou alguma coisa naquele seu joguinho de azar. A maneira como ele disse joguinho de azar me causou um arrepio. Ele sempre me tratou com condescendência, como se minhas esperanças fossem ridículas. Agora, o tom dele era diferente, tingido de uma expectativa que me incomodou profundamente. Recusei com um aceno de cabeça, tentando manter a calma. Não, Tiago. Só estou mais descansada. Ele riu, um som desagradável que ecoou na rua vazia. Descansada? Zai. Essa sua cara de quem sabe de alguma coisa não me engana. A insistência aumentou nos dias seguintes. O telefone, que raramente tocava para mim, começou a vibrar com mais frequência. Eram ligações de números desconhecidos, ou de parentes distantes que eu não ouvia há anos. Um tio que morava no interior, uma prima que vivia em outra cidade, todos ligando com pretextos vazios, mas com um subtexto claro. Eles sentiam que algo havia mudado na minha vida, e queriam saber o quê. Era como se um sexto sentido coletivo da família Silva tivesse sido ativado, um radar para detectar qualquer sinal de prosperidade alheia.
A desconfiança que eu sentia se solidificava a cada nova ligação, a cada olhar mais penetrante. Eles não me procuravam por carinho ou preocupação genuína. Eles me procuravam porque sentiam um cheiro de dinheiro no ar, e eu era a fonte. Em uma tarde particularmente tensa, enquanto eu organizava as prateleiras no comércio, meu celular tocou. Era minha mãe. Aurora, querida, seu pai e eu estamos indo aí. Queríamos conversar um pouco. Está tudo bem? A pergunta soou inocente, mas a urgência em sua voz era palpável. Eu sabia que não podia mais adiar o confronto, mas também não estava pronta para revelar meu segredo. A minha estratégia era clara: observá-los, entender suas intenções e só então agir. O bilhete premiado, ainda guardado em um local seguro, era minha arma secreta. Eu não seria mais a Aurora frágil e subestimada. Aquele telefonema era o prenúncio da tempestade que eu estava prestes a desencadear. O jogo havia começado, e eles não faziam ideia das regras. Eles sentiam a mudança, sim, mas não conseguiam compreender a profundidade dela, a força que estava se formando em mim. A minha nova vida, construída sobre um segredo guardado a 7 chaves, estava prestes a colidir com a velha realidade deles. E eu sabia, com uma certeza gélida, que o resultado seria devastador para eles. O silêncio que o mantinha era um escudo, mas também uma promessa de retribuição. Eles queriam saber o que estava acontecendo, e logo saberiam. Mas não da maneira que esperavam. Aquele telefonema da minha mãe marcou o fim da minha breve paz. A ideia de um jantar, um encontro familiar em meu pequeno apartamento, soava quase cômica diante da minha nova realidade. Mas era exatamente isso que eu precisava: uma oportunidade de observá-las de perto, de sentir a atmosfera antes de revelar qualquer coisa. Com a experiência que eu tinha da minha família, sabia que qualquer demonstração súbita de felicidade ou sorte seria recebida com um misto de desconfiança e cobiça. Decidi que o jantar seria no sábado seguinte. A semana que antecedeu o evento foi uma mistura estranha de ansiedade e antecipação. Continuei minha rotina no comércio, o mesmo ritmo monótono, as mesmas caras de sempre. Mas por dentro, um turbilhão de pensamentos me consumia. Como agir? Que tão mulher? Como disfarçar a euforia que teimava em querer escapar? A cada dia, sentia a pressão aumentar. Os olhares de Tiago tornaram-se mais insistentes, e eu via cochichar com meus pais quando pensavam que eu não estava prestando atenção. O cheiro de comida requentada em casa agora parecia sufocante, um lembrete constante da vida que eu estava prestes a deixar para trás. Na manhã do sábado, o sol entrou timidamente pela janela do meu quarto, iluminando a poeira que dançava no ar. Era um dia como tantos outros, mas para mim, era o palco de uma peça que eu vinha ensaiando mentalmente. Passei horas arrumando meu pequeno apartamento, tentando transformá-lo em algo que, superficialmente, pudesse transmitir uma imagem de estabilidade sem levantar suspeitas. Limpei cada canto, organizei os poucos móveis que possuía, e até comprei algumas flores simples para colocar em um vaso sobre a mesa. Era um cenário cuidadosamente montado, uma fachada para a tempestade que se aproximava. Quando a campainha tocou, meu coração disparou. Era a primeira vez que eu os recebia em minha casa com a intenção de celebrar algo, mesmo que o algo fosse um segredo guardado a 7 chaves. Abri a porta e lá estavam eles. Roberto, com seu semblante sério e um leve toque de apreensão nos olhos. Clara, com um sorriso que não alcançava os olhos, mas que tentava transmitir cordialidade. E Tiago, com aquele ar de quem espera algo em troca. Olá, querida, disse Clara, entrando sem ser convidada, já inspecionando o ambiente com um olhar crítico. Que bom que nos chamou. Estávamos tão preocupados com você. Preocupados, respondi, tentando manter a voz firme. Estou ótima. Só queria reunir vocês para um jantar. Faz tempo que não fazemos isso. Roberto assentiu, olhando ao redor. Sim, Aurora. É bom ver que você está se cuidando. O trabalho deve estar te consumindo. Havia um tom de condescendência em sua voz que me fez revirar os olhos internamente. Tiago, por sua vez, já se acomodava no sofá, como se fosse o dono do lugar. E aí, mana? Alguma novidade? Você anda tão diferente ultimamente. Ele me olhava com aquela intensidade que me deixava inquieta, como se tentasse desvendar um mistério. Servi um vinho simples que havia comprado, e nos sentamos à mesa. A conversa começou com os assuntos de sempre: as dificuldades financeiras, as contas a pagar, as aparências a manter. Eu ouvia atentamente, observando cada expressão, cada gesto. Eles falavam sobre seus medos, suas frustrações, e eu me sentia cada vez mais distante daquela realidade.
Era como assistir a uma peça de teatro, onde os atores interpretavam papéis que eu já conhecia muito bem. Sabe, Aurora, começou Roberto, enquanto levava a taça aos lábios, com a situação apertada, seria bom se todos pudéssemos nos ajudar. Se você tiver alguma sobra, algum extra. Ele deixou a frase pairar no ar, um convite velado para que eu revelasse qualquer que fosse a minha sorte. Clara concorde prontamente. Exatamente. Não queremos que você se sobrecarregue. Se houver algo que possamos fazer para ajudar, ou se você precisar de algum conselho, Tiago riu. Ou se você ganhou algo naquele seu joguinho, né, Aurora? Não precisa esconder da gente. Dividir a alegria é bom. Eu sorri, um sorriso frio e calculista. Aquele era o momento. O palco estava montado, os atores estavam em seus lugares, e eu estava pronta para entregar o meu monólogo. Aquele jantar, que eles esperavam ser uma oportunidade para extrair algo de mim, seria o prelúdio da minha vingança. Eles queriam saber o que estava acontecendo. Logo saberiam. Mas não da maneira que esperavam. Eu não era mais a Aurora que eles conheciam. O ar na minha pequena sala de jantar parecia ter ficado mais denso, carregado com a expectativa não dita. A conversa, que antes girava em torno de suas dificuldades, agora se inclinava para um território mais perigoso. O meu futuro, ou melhor, o que eles esperavam que fosse o meu futuro. Roberto, com sua postura sempre imponente, pigarreou, chamando minha atenção. Seus olhos, que antes pareciam ver apenas uma filha submissa, agora me analisavam com uma astúcia que eu conhecia bem. Aurora, ele começou, a voz grave, mas com um tom ensaiado de gentileza. Sua mãe e eu ficamos pensando. Você trabalha tanto, se dedica ao comércio. É natural que queira ter um pouco mais de tranquilidade. Nós entendemos. Ele fez uma pausa, como se esperasse que eu concordasse, que eu me jogasse nos braços deles em busca de alívio. Mas eu apenas observei, meu semblante impassível. Com a experiência que eu tinha da minha família, sabia que essa compreensão era apenas o prelúdio de um pedido. Clara, sentada ao meu lado, colocou a mão sobre a minha, um gesto que outrora teria me aquecido, mas que agora parecia apenas uma tentativa de me imobilizar. Abri a porta e lá estavam eles. Roberto, com seu semblante sério e um leve toque de apreensão nos olhos. Clara, com um sorriso que não alcançava os olhos, mas que tentava transmitir cordialidade. E Tiago, com aquele ar de quem espera algo em troca. Olá, querida, disse Clara, entrando sem ser convidada, já inspecionando o ambiente com um olhar crítico. Que bom que nos chamou. Estávamos tão preocupados com você. Preocupados, respondi, tentando manter a voz firme. Estou ótima. Só queria reunir vocês para um jantar. Faz tempo que não fazemos isso. Roberto assentiu, olhando ao redor. Sim, Aurora. É bom ver que você está se cuidando. O trabalho deve estar te consumindo. Havia um tom de condescendência em sua voz que me fez revirar os olhos internamente. Tiago, por sua vez, já se acomodava no sofá, como se fosse o dono do lugar. E aí, mana? Alguma novidade? Você anda tão diferente ultimamente. Ele me olhava com aquela intensidade que me deixava inquieta, como se tentasse desvendar um mistério. Servi um vinho simples que havia comprado, e nos sentamos à mesa. A conversa começou com os assuntos de sempre, as dificuldades financeiras, as contas a pagar, as aparências a manter. Eu ouvia atentamente, observando cada expressão, cada gesto. Eles falavam sobre seus medos, suas frustrações, e eu me sentia cada vez mais distante daquela realidade. Era como assistir a uma peça de teatro, onde os atores interpretavam papéis que eu já conhecia muito bem. Sabe, Aurora, começou Roberto, enquanto levava a taça aos lábios, com a situação apertada, seria bom se todos pudéssemos nos ajudar. Se você tiver alguma sobra, algum extra. Ele deixou a frase pairar no ar, um convite velado para que eu revelasse qualquer que fosse a minha sorte. Clara concorde prontamente. Exatamente. Não queremos que você se sobrecarregue. Se houver algo que possamos fazer para ajudar, ou se você precisar de algum conselho. Tiago riu. Ou se você ganhou algo naquele seu joguinho, né, Aurora? Não precisa esconder da gente. Dividir a alegria é bom. Eu sorri, um sorriso frio e calculista. Aquele era o momento. O palco estava montado, os atores estavam em seus lugares, e eu estava pronta para entregar o meu monólogo. Aquele jantar, que eles esperavam ser uma oportunidade para extrair algo de mim, seria o prelúdio da minha vingança. Eles queriam saber o que estava acontecendo. Logo saberiam. Mas não da maneira que esperavam.
Eu não era mais a Aurora que eles conheciam. O ar na minha pequena sala de jantar parecia ter ficado mais denso, carregado com a expectativa não dita. A conversa, que antes girava em torno de suas dificuldades, agora se inclinava para um território mais perigoso. O meu futuro, ou melhor, o que eles esperavam que fosse o meu futuro. Roberto, com sua postura sempre imponente, pigarreou, chamando minha atenção. Seus olhos, que antes pareciam ver apenas uma filha submissa, agora me analisavam com uma astúcia que eu conhecia bem. Aurora, ele começou, a voz grave, mas com um tom ensaiado de gentileza. Sua mãe e eu ficamos pensando. Você trabalha tanto, se dedica ao comércio. É natural que queira ter um pouco mais de tranquilidade. Nós entendemos. Ele fez uma pausa, como se esperasse que eu concordasse, que eu me jogasse nos braços deles em busca de alívio. Mas eu apenas observei, meu semblante impassível. Com a experiência que eu tinha da minha família, sabia que essa compreensão era apenas o prelúdio de um pedido. Clara, sentada ao meu lado, colocou a mão sobre a minha, um gesto que outrora teria me aquecido, mas que agora parecia apenas uma tentativa de me imobilizar. A voz de Mariana soou pelo viva-voz, vibrante e um tanto efusiva. Aurora! Que surpresa maravilhosa! Como você está? Faz tempo que não nos falamos. Havia uma urgência em sua saudação que me soou um pouco forçada, mas ignorei, atribuindo a genuína preocupação de uma amiga. Oi, Mariana. Estou bem, na medida do possível, respondi, optando por uma abordagem indireta. Na verdade, eu precisava conversar com você sobre algumas coisas. Algumas novidades que aconteceram na minha vida. Coisas que estão me deixando um pouco confusa. O tom de Mariana mudou instantaneamente. A leveza deu lugar a uma tensão quase palpável. Novidades? Aurora, me diga tudo. Você sabe que pode confiar em mim. Estou aqui para o que der e vier. A ênfase em o que der e vier me fez franzir a testa. Ela parecia mais ansiosa do que solidária. É algo grande, Mariana. Algo que mudou tudo. E a minha família. Eles já estão começando a sentir o cheiro, murmurei, a voz baixa, quase um sussurro. Houve um breve silêncio do outro lado, como se ela estivesse processando a informação, ou talvez, calculando. A família? Aurora, o que você quer dizer com isso? Algo aconteceu com o seu trabalho? Você está bem? As perguntas vieram em cascata, uma atrás da outra, com uma intensidade que me deixou ainda mais desconfiada. Era como se ela estivesse tentando extrair informações, não oferecer apoio. Não, não é o trabalho. É algo mais pessoal. Algo que eu ganhei, disse, escolhendo minhas palavras com cuidado. E eles estão todos em cima de mim, querendo saber, querendo participar. Ganhou? Ganhou o quê? Aurora? Um presente? Uma promoção. A voz de Mariana estava carregada de uma curiosidade insaciável, quase febril. Ela parecia estar se aproximando de algo, farejando uma oportunidade. É mais complicado que isso, Mariana. É algo que pode resolver muitos dos meus problemas, mas que também pode me trazer muitos outros se não for bem administrado. E eu não sei como fazer isso sozinha. A confissão, embora estratégica, carregava um fundo de verdade. Eu realmente precisava de um plano. Aurora, você sabe que eu sempre admirei sua força, mesmo quando as coisas eram difíceis. Mas agora, com essa coisa que você ganhou, você precisa ser esperta. Muito esperta, ela disse, e senti um calafrio. A maneira como ela enfatizou ganhou e esperta me fez ter a certeza de que ela sabia mais do que demonstrava, ou pelo menos, desconfiava de algo substancial. O interesse dela era excessivo, quase predatório. Era a mesma ganância que eu via nos olhos da minha família, agora disfarçada em um verniz de amizade preocupada. Eu precisava ter cuidado com quem eu compartilhava meus segredos. A conversa com Mariana me deixou com um nó na garganta. Aquele interesse excessivo, a forma como ela farejava minha sorte, tudo parecia uma armadilha bem elaborada. A desconfiança, que já era um instinto de sobrevivência, agora se intensificava. Eu sabia que precisava ter certeza antes de agir, e a única maneira de fazer isso era desenterrar a verdade. Naquela noite, em meu pequeno apartamento, o silêncio era meu cúmplice. O celular de Mariana, que eu conseguirá discretamente pegar durante um breve momento de distração dela, repousava sobre a mesa. A tela escura parecia um espelho refletindo minha própria apreensão. Com as mãos trêmulas, desbloqueei o aparelho. Não era apenas o celular dela que me interessava. Eu sabia que pessoas como Mariana,
com segundas intenções tão claras, raramente se limitavam a um único canal de comunicação. Eu precisava ir mais fundo. Comecei pelo celular. Naveguei pelas mensagens, pelos aplicativos, procurando por qualquer indício, qualquer conversa que pudesse confirmar minhas suspeitas. E lá estavam elas. Mensagens trocadas com Tiago, com detalhes sobre como ele me pressionaria, como ele e a família planejavam me convencer a compartilhar o dinheiro. Havia áudios de Clara, instruindo Mariana sobre como me abordar, como explorar minha aparente fragilidade. E o pior, trocas de mensagens entre Mariana e Roberto, onde discutiam abertamente os planos de me envolver em um investimento que, na verdade, seria um empréstimo disfarçado, com juros exorbitantes, para que eles pudessem ter controle total sobre o meu dinheiro. As palavras deles eram frias, calculistas, desprovidas de qualquer afeto genuíno. Eram como facas perfurando a frágil confiança que eu ainda ousava depositar em algumas pessoas. Mas não parou por aí. Eu sabia que precisava de mais. Com a experiência que eu tinha em lidar com pessoas que escondiam segredos, deduzi que Mariana provavelmente teria outras contas, outros dispositivos onde guardava suas informações. Lembrei-me de que ela mencionara ter deixado um tablet na minha casa em uma visita anterior, um pretexto para me pedir favores. O tablet estava guardado em uma gaveta, esquecido. Agora, ele se tornava uma peça fundamental no meu quebra-cabeça. Conectei-me à rede Wi-Fi e, com a mesma facilidade com que havia acessado o celular, abri o tablet. Ali, em um aplicativo de notas criptografadas, encontrei o que procurava. Eram anotações detalhadas de conversas com todos eles, um verdadeiro diário de suas intenções. Havia planos para me endividar, para me isolar, para me fazer depender deles novamente. Mariana não era apenas uma amiga interesseira. Ela era a peça central de uma conspiração familiar. Cada mensagem, cada áudio, cada anotação era uma prova irrefutável da teia de mentiras e traições que me cercava. Aquele dia, a aurora que acreditava em aparências desmoronou, dando lugar a uma mulher forjada na frieza da verdade. O peso das informações que havia desenterrado era quase insuportável. Cada mensagem, cada áudio, cada anotação no tablet de Mariana era uma facada mais na frágil confiança que eu ainda teimava em guardar. Aquele verniz de amizade que Mariana ostentava era, na verdade, uma máscara para uma ambição voraz, tão antiga quanto a ganância que eu via nos olhos da minha própria família. Percebi, com uma clareza dolorosa, que eu estava sozinha nessa luta. A frieza calculista que me dominava agora não era apenas um instinto de sobrevivência. Era a única arma que eu tinha. Precisava de orientação profissional. Alguém que entendesse de leis, de como desvendar e expor as teias de manipulação financeira. Com a experiência que eu tinha em lidar com as finanças precárias da minha vida anterior, sabia que precisava de um especialista. Lembrei-me de um antigo colega de trabalho, um rapaz chamado André, que sempre me pareceu um pouco mais esperto que os outros, e que, mais tarde, descobri ter se tornado advogado. Com um misto de esperança e receio, procurei seu contato. O encontro foi marcado em um café discreto, longe dos olhos curiosos de quem poderia me reconhecer. André, agora com a postura de um profissional experiente, ouviu atentamente enquanto eu, com a voz embargada pela emoção, mas controlada pela necessidade, expunha a situação. Não entreguei todas as cartas, é claro. Apenas o suficiente para que ele compreendesse a gravidade e a complexidade do que estava acontecendo. Apresentei as cópias digitais das mensagens e das anotações que eu havia feito, as provas irrefutáveis da conspiração. Ele analisou tudo com uma calma impressionante, seus olhos percorrendo as telas com uma atenção minuciosa. A cada revelação, um leve aceno de cabeça, um sinal de que ele entendia a gravidade da situação. Aurora, disse ele, com a voz firme, você tem em mãos algo muito poderoso. A forma como eles planejaram te manipular é chocante, mas a sua perspicácia em coletar essas evidências é admirável. Com isso, podemos construir uma defesa sólida e, mais importante, um contra-ataque eficaz. As palavras de André foram como um bálsamo para minha alma atormentada. Pela primeira vez desde que descobri a verdade, senti um fio de esperança real. Ele me explicou os procedimentos legais, as diferentes formas de expor a fraude e a manipulação que eles estavam orquestrando. Falamos sobre como usar as informações coletadas para alertar as autoridades financeiras, para desmantelar a teia de mentiras que eles haviam tecido com tanto cuidado. A ideia era expô-los, não apenas para me defender, mas para que a verdade viesse à tona, para que eles colhessem o que plantaram. O plano começou a tomar forma, meticulosamente detalhado por André, mas com a minha participação ativa em cada etapa. Cada documento, cada depoimento,
Cada passo seria calculado para garantir que a armadilha que eles prepararam para mim se voltasse contra eles. A minha vingança não seria impulsiva, mas sim uma obra de arte fria e precisa, construída sobre as ruínas da confiança traída. Aquele café, naquele dia, marcou o início do fim para a família Silva, e o renascimento da Aurora que eles sempre subestimaram. O jogo estava prestes a mudar. O convite para o Sabor do Rio foi recebido com um misto de surpresa e satisfação pela minha família. Roberto, com seu habitual ar de superioridade, viu uma oportunidade de reafirmar seu controle. Clara, sempre ansiosa por demonstrações de afeto e, claro, de dinheiro, aceitou prontamente. Tiago, mais interessado no luxo do que na companhia, mal disfarçou seu entusiasmo. Mariana, a amiga que se revelou uma serpente, também estava lá, com um sorriso forçado que não alcançava os olhos. O restaurante, com suas toalhas brancas impecáveis e o brilho sutil das taças de champanhe, parecia o palco perfeito para minha apresentação. Enquanto esperávamos os pratos principais, o silêncio pairava, denso de expectativas não ditas. Roberto começou, com a voz embargada pela falsa preocupação. Aurora, minha filha, notamos que você anda distante. Algo a incomoda? Se for alguma dificuldade financeira, sabe que pode contar conosco. Afinal, somos uma família. Clara concordou com a cabeça, os olhos fixos em mim, como se tentasse decifrar meus pensamentos. Tiago, em um momento de tédio, tamborilava os dedos na mesa. Mariana, ao meu lado, oferecia um sorriso de cumplicidade que agora me causava náuseas. Respirei fundo, sentindo a adrenalina percorrer meu corpo. Era o momento. Com uma calma que eu mesma não sabia possuir, peguei meu celular e o coloquei sob a mesa, deslizando em direção a eles. Vocês falam em contar uns com os outros. Comecei, minha voz firme, cortando o burburinho do restaurante. E eu também tenho contado. Contado com a lealdade de vocês, com o amor que vocês diziam sentir por mim. O tom da minha voz já começava a mudar a atmosfera. Roberto franziò a testa. A impaciência começando a aflorar. O que você quer dizer com isso, Aurora? Perguntou Clara, a preocupação genuína em sua voz, mas não pela minha pessoa, e sim pela possibilidade de ter o controle financeiro escapando. Quero dizer que vocês planejaram, em detalhes, como me explorar, como me convencer a entregar o que é meu por direito. Apontei para o celular. Tenho aqui as mensagens de Tiago, combinando comigo como me pressionaria. Tenho os áudios de Clara, instruindo a Mariana sobre como me abordar, como explorar minha suposta fragilidade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os rostos deles começaram a mudar, o choque substituindo a falsa preocupação. Tiago empalideceu. Clara parecia prestes a desmaiar. Roberto, pela primeira vez, demonstrou uma genuína perplexidade. E você, Mariana, continuei, virando-me para ela, que agora evitava meu olhar, temos suas conversas com Roberto, detalhando como eu seria envolvida em um investimento fraudulento, com juros abusivos, para que vocês tivessem controle total sobre o meu dinheiro. Peguei um pequeno envelope que estava no bolso do meu casaco e o deslizei pela mesa. E aqui, acrescentei, minha voz agora um sussurro gélido, estão as anotações do seu tablet, Mariana. Um diário completo de como todos vocês se uniram para me arruinar. As taças de champanhe tremeram levemente quando Roberto as alcançou, a mão firme, mas os olhos arregalados. Ele pegou as cópias que eu havia preparado, os dedos tremendo enquanto folheava as provas. A expressão em seu rosto era uma mistura de raiva e incredulidade. Clara soltou gemido abafado. Tiago se encolheu na cadeira. Mariana apenas fechou os olhos, resignada. A máscara de preocupação e afeto havia caído, revelando a ganância e a traição que sempre estiveram ali, escondidas à vista de todos. Naquele momento, no centro do restaurante, a verdade veio à tona, crua e implacável, desmantelando a fachada de uma família que nunca me amou, apenas desejou o que eu tinha. O silêncio que se seguiu ao meu pronunciamento no restaurante foi um espelho do vazio que agora habitava a alma deles. Aquele jantar, que deveria ser um ritual de reafirmação de poder e controle, transformou-se no palco da sua ruína. Roberto, com o rosto pálido e as mãos tremendo ao segurar as cópias dos meus documentos, era a imagem da derrota. A minha vingança não seria impulsiva, mas sim uma obra de arte fria e precisa, construída sobre as ruínas da confiança traída. Aquele café, naquele dia, marcou o início do fim para a família Silva, e o renascimento da Aurora que eles sempre subestimaram. O jogo estava prestes a mudar. O convite para o Sabor do Rio foi recebido com um misto de surpresa e satisfação pela minha família. Roberto,
Com seu habitual ar de superioridade, vi uma oportunidade de reafirmar seu controle. Clara, sempre ansiosa por demonstrações de afeto e, claro, de dinheiro, aceitou prontamente. Tiago, mais interessado no luxo do que na companhia, mal disfarçou seu entusiasmo. Mariana, a amiga que se revelou uma serpente, também estava lá, com um sorriso forçado que não alcançava os olhos. O restaurante, com suas toalhas brancas impecáveis e o brilho sutil das taças de champanhe, parecia o palco perfeito para minha apresentação. Enquanto esperávamos os pratos principais, o silêncio pairava, denso de expectativas não ditas. Roberto começou, com a voz embargada pela falsa preocupação. Aurora, minha filha, notamos que você anda distante. Algo a incomoda? Se for alguma dificuldade financeira, sabe que pode contar conosco. Afinal, somos uma família. Clara concordou com a cabeça, os olhos fixos em mim, como se tentasse decifrar meus pensamentos. Tiago, em um momento de tédio, tamborilava os dedos na mesa. Mariana, ao meu lado, oferecia um sorriso de cumplicidade que agora me causava náuseas. Respirei fundo, sentindo a adrenalina percorrer meu corpo. Era um momento. Com uma calma que eu mesma não sabia possuir, peguei meu celular e o coloquei sob a mesa, deslizando em direção a eles. Vocês falam em contar uns com os outros. Comecei, minha voz firme, cortando o burburinho do restaurante. E eu também tenho contado. Contado com a lealdade de vocês, com o amor que vocês diziam sentir por mim. O tom da minha voz já começava a mudar a atmosfera. Roberto franziò testa. A impaciência começando a aflorar. O que você quer dizer com isso, Aurora? Perguntou Clara, a preocupação genuína em sua voz, mas não pela minha pessoa, e sim pela possibilidade de ter o controle financeiro escapando. Quero dizer que vocês planejaram, em detalhes, como me explorar, como me convencer a entregar o que é meu por direito. Apontei para o celular. Tenho aqui as mensagens de Tiago, combinando comigo como me pressionaria. Tenho os áudios de Clara, instruindo a Mariana sobre como me abordar, como explorar minha suposta fragilidade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os rostos deles começaram a mudar, o choque substituindo a falsa preocupação. Tiago empalideceu. Clara parecia prestes a desmaiar. Roberto, pela primeira vez, demonstrou uma genuína perplexidade. E você, Mariana, continuei, virando-me para ela, que agora evitava meu olhar, temos suas conversas com Roberto, detalhando como eu seria envolvida em um investimento fraudulento, com juros abusivos, para que vocês tivessem controle total sobre o meu dinheiro. Peguei um pequeno envelope que estava no bolso do meu casaco e o deslizei pela mesa. E aqui, acrescentei, minha voz agora um sussurro gélido, estão as anotações do seu tablet, Mariana. Um diário completo de como todos vocês se uniram para me arruinar. As taças de champanhe tremeram levemente quando Roberto as alcançou, a mão firme, mas os olhos arregalados. Ele pegou as cópias que eu havia preparado, os dedos tremendo enquanto folheava as provas. A expressão em seu rosto era uma mistura de raiva e incredulidade. Clara sollte gemido abafado. Tiago se encolheu na cadeira. Mariana apenas fechou os olhos, resignada. A máscara de preocupação e afeto havia caído, revelando a ganância e a traição que sempre estiveram ali, escondidas à vista de todos. Naquele momento, no centro do restaurante, a verdade veio à tona, crua e implacável, desmantelando a fachada de uma família que nunca me amou, apenas desejou o que eu tinha. O silêncio que se seguiu ao meu pronunciamento no restaurante foi um espelho do vazio que agora habitava a alma deles. Aquele jantar, que deveria ser um ritual de reafirmação de poder e controle, transformou-se no palco da sua ruína. Roberto, com o rosto pálido e as mãos tremendo ao segurar as cópias dos meus documentos, era a imagem da derrota. Clara, em um canto da mesa, soluçava baixinho, um som patético que não me tocava mais. Tiago, o playboy irresponsável, parecia ter encolhido em sua cadeira, a arrogância substituída pelo puro pânico. E Mariana, a amiga, mantinha os olhos fixos em um ponto distante, resignada à sua própria queda. Saí do restaurante sem olhar para trás. O ar da noite, antes sufocante, agora parecia fresco e libertador. O peso que eu carregava há tanto tempo, o fardo da desconfiança e da manipulação, começava a se dissipar. A minha vingança não seria um ato de fúria descontrolada, mas sim um processo cirúrgico, meticulosamente planejado. O próximo passo era a execução do plano que eu e André havíamos traçado. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de atividades. André era minha âncora na tempestade legal que se formava.
Juntos, compilamos todas as evidências, as mensagens, os áudios, os extratos bancários que eu havia conseguido acesso e, crucialmente, os documentos que provavam as dívidas ocultas e as manobras financeiras ilegais que a família Silva utilizava para sustentar seu estilo de vida luxuoso. A mansão, o símbolo de sua opulência e status, era, na verdade, um castelo de cartas construído sobre um alicerce de fraudes. Com a minha nova fortuna, pude liquidar as hipotecas que eles haviam disfarçado como investimentos. A casa de praia em Ubatuba, que eles tanto prezavam como o refúgio de seus esquemas, também estava repleta de dívidas ocultas, usadas como garantia para empréstimos duvidosos. André, com sua expertise, desvendou cada nó, cada transação suspeita. A descapitalização da mansão não foi um evento súbito, mas o resultado de um processo lento e deliberado, orquestrado por mim, com a precisão de um relojoeiro. Quando os oficiais de justiça chegaram à mansão, a cena era de puro caos. Roberto tentou argumentar, sua voz outrora imponente agora soando desesperada. Clara chorava inconsolavelmente, agarrada a qualquer objeto que ainda pudesse chamar de seu. Tiago tentava fugir, mas foi contido. Aquele lugar, que um dia representou a segurança e o status da minha família, agora se tornava o epicentro de sua desgraça. Eu não estava presente para testemunhar o momento exato da queda, mas sabia que cada porta que se fechava, cada bem que era apreendido, era um passo a mais na minha jornada de justiça. A mansão, despojada de seu brilho e de suas dívidas fraudulentas, era agora apenas um edifício vazio, um testemunho silencioso da ganância que a consumiu. Aqui dá e completa. O silêncio que se seguiu à queda da mansão era ensurdecedor. Para mim, era o som da libertação. Para eles, o prenúncio do caos. Os dias que se arrastaram após a execução das hipotecas e a apreensão dos bens familiares foram um borrão de notícias fragmentadas e sussurros preocupados. Eu me mantinha à distância, observando as ondas de choque se espalharem, sentindo um misto de alívio e uma estranha melancolia. A família Silva, outrora tão unida em sua busca por controle e riqueza, agora se desintegrava sob o peso de suas próprias artimanhas. Foi em uma tarde cinzenta, enquanto tomava um café em um lugar discreto, longe dos holofotes que agora eu conscientemente evitava, que a notícia sobre Tiago chegou até mim. Não foi um telefonema direto, nem um boato disseminado pela imprensa. Foi através de um amigo em comum, alguém que ainda mantinha contato com o lado mais superficial daquela antiga vida, que cheguei aos detalhes. Tiago, o eterno playboy, o herdeiro de um futuro que nunca chegou, estava em apuros. Sem o fluxo constante de dinheiro da família, sem o acesso fácil ao crédito que a fachada de riqueza proporcionava, ele se viu encurralado. Os credores, aqueles que ele tanto evitou e enganou com promessas vazias, finalmente bateram à sua porta. Eram pessoas que não se importavam com aparências ou com o nome Silva. Eram pessoas que queriam o que lhes era devido. Ouvi dizer que a cena foi digna de um filme de má qualidade. Tiago, acostumado a um estilo de vida extravagante, a carros importados e a noites regadas a champanhe, agora se via coado em um apartamento alugado, muito aquém do seu padrão usual, cercado por homens de semblante duro e olhar ameaçador. Eles o confrontaram, não com palavras polidas ou ameaças veladas, mas com a crueza da cobrança. Exigiam pagamento de dívidas acumuladas em jogos, em apostas de alto risco, em compras impulsivas e em empréstimos que ele jamais teria condições de honrar sem um suporte familiar. A arrogância que antes o definia se esvaíra, substituída por um desespero palpável. Ele tentou argumentar, apelar para a conexão que tínhamos, para o fato de sermos família, como se a nossa antiga união tivesse algum valor agora. Mas suas palavras eram ecos vazios no ar pesado da ameaça. Ouvi que ele tentou até mesmo vender algumas de suas posses restantes, relógios caros, joias que um dia brilharam em festas exclusivas, mas o valor que conseguia era irrisório, insuficiente para cobrir sequer uma fração do que devia. A fragilidade de sua existência, construída sobre a base instável da riqueza alheia, finalmente se revelou em toda sua triste glória. Ele não era nada sem o nome e o dinheiro da família. Era apenas um homem comum, afogado em dívidas e na própria irresponsabilidade. Aquele desamparo, a humilhação pública que ele certamente sofreu, era apenas mais uma peça no complexo quebra-cabeça da minha retribuição. Ouvi, através de terceiros, que ele havia tentado renegociar algumas de suas dívidas, utilizando o que restava de suas economias e até mesmo tentando vender algumas joias de família, relíquias que um dia adornaram Clara em eventos sociais. O anel de família, que um dia me foi negado com um sorriso irônico, agora era uma moeda de troca para saldar débitos que ele mesmo acumulou em sua arrogância. O valor que lhe ofereceram era irrisório, uma fração do que ele imaginava. Era a prova cruel de que,
Sem a mansão e sem o status, o nome Silva valia cada vez menos no mercado. Ele, que sempre se viu acima de tudo e de todos, agora se via enredado nas mesmas teias financeiras que ele mesmo tecerá para os outros. Aquele orgulho ferido era o reflexo mais amargo de suas próprias falhas. Ele lutava contra o inevitável, contra a maré que o arrastava para o esquecimento, e eu, de longe, observava. Não havia triunfo em minha observação, apenas a constatação fria de que cada ação gera uma reação. Roberto, o homem que me subestimou por tantos anos, estava finalmente aprendendo a lição mais dura. O poder que ele tanto prezava era efêmero, e a verdadeira força residia em algo muito mais profundo. Ele se tornou uma sombra de si mesmo, um fantasma assombrado pela própria vaidade. O ar salgado de Ubatuba acariciava meu rosto, uma brisa suave que parecia lavar os resquícios daquela atmosfera sufocante que pairava sobre a cidade. A casa de praia, um refúgio que um dia foi meu sonho distante, agora se materializava sob meus pés, sólida e real. Era um lugar que Roberto e Clara sempre guardaram para si, um símbolo de seu poder e de um lazer que me era negado, mesmo em momentos de necessidade. A chave, fria em minha mão, destrancou não apenas um portão, mas uma série de memórias, de desejos reprimidos e de injustiças acumuladas. Ao entrar, o cheiro de maresia e madeira tratada me envolveu. A luz do sol, filtrada pelas janelas amplas, pintava o interior com tons dourados. Cada móvel, cada objeto decorativo, contava uma história de ostentação que eu agora podia reescrever. O sofá de linho claro, onde tantas vezes imaginei minha mãe, Clara, relaxando com um livro, agora era meu. A mesa de jantar, palco de inúmeros jantares que excluíram minha presença, agora me aguardava para refeições solitárias, mas plenas de significado. Caminhei pela casa, meus passos ecoando no silêncio. O piso de madeira rangia suavemente sob meus pés, um som familiar, como se a própria casa me reconhecesse. No quarto principal, a cama king size, com lençóis de algodão egípcio, parecia um convite ao descanso merecido. As paredes, antes adornadas com quadros que retratavam paisagens idílicas e momentos de aparente felicidade familiar, agora exibiam a ausência, as marcas deixadas pelos objetos removidos, um testemunho mudo da transitoriedade de tudo aquilo. Lembrei-me das vezes em que olhava para fotos antigas, buscando um vislumbre de um afeto genuíno, de uma conexão real com aqueles que deveriam ser meus pilares. Encontrava apenas sorrisos forçados, olhares distantes, a superficialidade de uma vida construída sobre aparências. E agora, aqui, naquele espaço que antes representava o ápice de seu status, eu me sentia verdadeiramente dona de mim. Não havia mais a necessidade de provar o meu valor, de lutar por um lugar ao sol. Aquele lugar era meu por direito, conquistado com a inteligência e a resiliência que eles nunca acreditaram que eu possuísse. Sentei-me na varanda, o oceano se estendendo à minha frente, infinito e sereno. O som das ondas quebrando na praia era uma melodia reconfortante. Era a trilha sonora da minha nova realidade, um lembrete constante de que a tempestade havia passado e acalmaria, ainda que agridoce, finalmente chegará. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, um espetáculo que eu assistia com uma serenidade recém-descoberta. Aquele ganho na loteria não foi apenas um golpe de sorte. Foi catalisador que desvendou a verdade sobre minha família, sobre mim mesma. Foi a ferramenta que me permitiu reivindicar não apenas bens materiais, mas a minha própria dignidade, o meu espaço no mundo. A casa de praia em Ubatuba, com sua beleza serena e seu silêncio acolhedor, era mais do que uma propriedade. Era a materialização da minha liberdade, o símbolo da minha vitória sobre a ganância e a manipulação. Ali, naquele lugar, eu não era mais a Aurora frágil e esquecida. Eu era a Aurora que escolheu seu próprio destino. A Aurora que, finalmente, encontrou seu porto seguro. A brisa do mar trazia consigo o perfume das flores tropicais, um aroma que, para mim, cheirava a justiça. O silêncio da casa em Ubatuba era um bálsamo, um contraste gritante com o burburinho de preocupações que antes dominava minha vida. A maresia, antes um lembrete de férias que nunca tive, agora era o perfume da minha nova realidade. As paredes daquela residência, antes testemunhas silenciosas de uma vida de privilégios que me era negada, agora ecoavam meus passos, a dona do espaço. O ganho na loteria, um evento que mudou o curso de tudo, havia desnudado a alma da minha família, revelando a podridão por trás das fachadas de opulência. O tempo, que antes parecia arrastar-se em minha espera por reconhecimento ou, ao menos, por um mínimo de consideração, agora corria de forma diferente. Não mais ansioso, mas contemplativo. Havia-se passado algum tempo desde a minha última visita àquela casa,
Um tempo que permitiu que a poeira da decepção assentasse, deixando à mostra a estrutura sólida da minha nova autonomia. A vida em Ubatuba, longe do burburinho da cidade que me viu crescer e ser negligenciada, era um convite à reflexão. Recebi um telefonema. A voz, antes arrogante e desdenhosa, agora suave e embargada, quase suplicante. Era Roberto. Ouvi, através de terceiros, que ele havia tentado renegociar algumas de suas dívidas, utilizando o que restava de suas economias e até mesmo tentando vender algumas joias de família, relíquias que um dia adornaram Clara em eventos sociais. O anel de família, que um dia me foi negado com um sorriso irônico, agora era uma moeda de troca para saldar débitos que ele mesmo acumulou em sua arrogância. O valor que lhe ofereceram era irrisório, uma fração do que ele imaginava. Era a prova cruel de que, sem a mansão e sem o status, o nome Silva valia cada vez menos no mercado. Ele, que sempre se viu acima de tudo e de todos, agora se via enredado nas mesmas teias financeiras que ele mesmo tecerá para os outros. Aquele orgulho ferido era o reflexo mais amargo de suas próprias falhas. Ele lutava contra o inevitável, contra a maré que o arrastava para o esquecimento, e eu, de longe, observava. Não havia triunfo em minha observação, apenas a constatação fria de que cada ação gera uma reação. Roberto, o homem que me subestimou por tantos anos, estava finalmente aprendendo a lição mais dura. O poder que ele tanto prezava era efêmero, e a verdadeira força residia em algo muito mais profundo. Ele se tornou uma sombra de si mesmo, um fantasma assombrado pela própria vaidade. O ar salgado de Ubatuba acariciava meu rosto, uma brisa suave que parecia lavar os resquícios daquela atmosfera sufocante que pairava sobre a cidade. A casa de praia, um refúgio que um dia foi meu sonho distante, agora se materializava sob meus pés, sólida e real. Era um lugar que Roberto e Clara sempre guardaram para si, um símbolo de seu poder e de um lazer que me era negado, mesmo em momentos de necessidade. A chave, fria em minha mão, destrancou não apenas um portão, mas uma série de memórias, de desejos reprimidos e de injustiças acumuladas. Ao entrar, o cheiro de maresia e madeira tratada me envolveu. A luz do sol, filtrada pelas janelas amplas, pintava o interior com tons dourados. Cada móvel, cada objeto decorativo, contava uma história de ostentação que eu agora podia reescrever. O sofá de linho claro, onde tantas vezes imaginei minha mãe, Clara, relaxando com um livro, agora era meu. A mesa de jantar, palco de inúmeros jantares que excluíram minha presença, agora me aguardava para refeições solitárias, mas plenas de significado. Caminhei pela casa, meus passos ecoando no silêncio. O piso de madeira rangia suavemente sob meus pés, um som familiar, como se a própria casa me reconhecesse. No quarto principal, a cama king size, com lençóis de algodão egípcio, parecia um convite ao descanso merecido. As paredes, antes adornadas com quadros que retratavam paisagens idílicas e momentos de aparente felicidade familiar, agora exibiam a ausência, as marcas deixadas pelos objetos removidos, um testemunho mudo da transitoriedade de tudo aquilo. Lembrei-me das vezes em que olhava para fotos antigas, buscando um vislumbre de um afeto genuíno, de uma conexão real com aqueles que deveriam ser meus pilares. Encontrava apenas sorrisos forçados, olhares distantes, a superficialidade de uma vida construída sobre aparências. E agora, aqui, naquele espaço que antes representava o ápice de seu status, eu me sentia verdadeiramente dona de mim. Não havia mais a necessidade de provar o meu valor, de lutar por um lugar ao sol. Aquele lugar era meu por direito, conquistado com a inteligência e a resiliência que eles nunca acreditaram que eu possuísse. Sentei-me na varanda, o oceano se estendendo à minha frente, infinito e sereno. O som das ondas quebrando na praia era uma melodia reconfortante. Era a trilha sonora da minha nova realidade, um lembrete constante de que a tempestade havia passado e acalmaria, ainda que agridoce, finalmente chegará. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, um espetáculo que eu assistia com uma serenidade recém-descoberta. Aquele ganho na loteria não foi apenas um golpe de sorte. Foi catalisador que desvendou a verdade sobre minha família, sobre mim mesma. Foi a ferramenta que me permitiu reivindicar não apenas bens materiais, mas a minha própria dignidade, o meu espaço no mundo. A casa de praia em Ubatuba, com sua beleza serena e seu silêncio acolhedor, era mais do que uma propriedade. Era a materialização da minha liberdade, o símbolo da minha vitória sobre a ganância e a manipulação. Ali, naquele lugar, eu não era mais a Aurora frágil e esquecida. Eu era a Aurora que escolheu seu próprio destino. A Aurora que, finalmente, encontrou seu porto seguro. A brisa do mar trazia consigo o perfume das flores tropicais, um aroma que, para mim,
cheirava a justiça. O silêncio da casa em Ubatuba era um bálsamo, um contraste gritante com o burburinho de preocupações que antes dominava minha vida. A maresia, antes um lembrete de férias que nunca tive, agora era o perfume da minha nova realidade. As paredes daquela residência, antes testemunhas silenciosas de uma vida de privilégios que me era negada, agora ecoavam meus passos, a dona do espaço. O ganho na loteria, um evento que mudou o curso de tudo, havia desnudado a alma da minha família, revelando a podridão por trás das fachadas de opulência. O tempo, que antes parecia arrastar-se em minha espera por reconhecimento ou, ao menos, por um mínimo de consideração, agora corria de forma diferente. Não mais ansioso, mas contemplativo. Havia-se passado algum tempo desde a minha última visita àquela casa, um tempo que permitiu que a poeira da decepção assentasse, deixando à mostra a estrutura sólida da minha nova autonomia. A vida em Ubatuba, longe do burburinho da cidade que me viu crescer e ser negligenciada, era um convite à reflexão. Recebi um telefonema. A voz, antes arrogante e desdenhosa, agora soava embargada, quase suplicante. Era Roberto. Eles haviam perdido tudo, e eu, de certa forma, havia reencontrado a mim mesma. Aquele café, com o gosto amargo da verdade, marcou o fim de uma era. A era em que eu era a vítima. Agora, eu era a arquiteta do meu próprio destino. O silêncio agora era meu companheiro constante, um eco que preenchia os espaços antes tomados pelas discussões e pelas exigências veladas. A casa de praia em Ubatuba, com sua brisa salgada e o som rítmico das ondas, tornou-se meu refúgio. Não era um refúgio de paz completa, mas um lugar onde a minha justiça, se manifestava em cada raio de sol que banhava os móveis que um dia foram um símbolo da opulência alheia. Aquele ganho na loteria, o bilhete premiado que jazia guardado como um troféu, não apenas mudou meu destino financeiro, mas desvendou a podridão que corroía os alicerces da minha família. Com a experiência que eu tinha, e a maturidade adquirida nas longas e solitárias noites de trabalho, eu observava de longe as ruínas que eles mesmos haviam construído. Roberto, o patriarca, outrora imponente, agora se movia com uma lentidão que denunciava o peso das perdas. Vi uma vez, de longe, em um café na cidade, o semblante abatido, o olhar perdido em algum ponto indefinido, a postura curvada sob o peso da humilhação. Não havia mais arrogância, apenas a sombra de um homem que se viu despojado de tudo o que mais prezava, o controle e o status. As dívidas, as negociações obscuras que ele sempre me ocultou, vieram à tona como um rio transbordando, arrastando consigo a fachada de sucesso que ele tão cuidadosamente construiu. Clara, a mãe que nunca soube ser mãe, agora parecia uma figura etérea, quase fantasmagórica. Seu desespero era palpável, um véu de melancolia que a envolvia como um sudário. Ouvi dizer que ela se recolheu, incapaz de lidar com a perda do luxo, com a ausência das convenções sociais que tanto a definiam. Aquele tom meloso, usado para tentar me manipular, agora se transformará em um silêncio amargo, um reflexo do vazio que a consumia. Ela, que sempre viveu à sombra do marido, agora se via sozinha em meio às ruínas de um império financeiro desmoronado. E Tiago, o irmão que nunca me viu como irmã, mas como um obstáculo ou um meio para seus próprios fins. O superficial, o irresponsável, o que sempre esperou que a sorte viesse até ele, não através do trabalho árduo, mas da exploração alheia. Os credores, antes mantidos à distância pela fortuna familiar, agora o cercavam, cobrando as contas de um estilo de vida insustentável. Vi uma vez, discutindo acaloradamente em público, a raiva e o desespero estampados em seu rosto. Ele, que sempre se gabou de sua influência e de seus contatos, agora se via encurralado, sem saída, sem o dinheiro que comprava sua falsa respeitabilidade. Mariana, a amiga interesseira, também desapareceu de cena. Sem o meu dinheiro para alimentar suas ambições, ela simplesmente se desfez, como fumaça ao vento. A traição dela, as mensagens que eu guardei como prova, foram o último prego no caixão da nossa falsa amizade. Aquele diário antigo de Aurora, que eu mantinha escondido, guardava memórias de uma inocência que parecia pertencer a outra vida, a outra Aurora. Agora, a Aurora que habitava aquele corpo era forjada no fogo da diversidade e temperada pela frieza da vingança. Naquele dia, enquanto o sol se punha em Ubatuba, pintando o céu com tons de laranja e roxo, eu me sentei na varanda da casa de praia. O ar salgado me acariciava o rosto, um bálsamo para a alma. As taças de champanhe, que um dia brindariam a prosperidade deles, agora estavam vazias sobre a mesa, testemunhas silenciosas da minha vitória. Eu tinha tudo o que eles me negaram: segurança, paz e a certeza de que a justiça, por mais dolorosa que fosse, havia sido feita.
A sensação era de um dever cumprido, de um ciclo fechado. Contudo, em meio à satisfação da vingança servida fria, um vazio persistia. Um vazio que nem o dinheiro, nem a casa de praia, nem a ruína da minha família poderiam preencher. Era o vazio deixado pela ausência de amor genuíno, pela falta de um vínculo familiar que fosse real e não baseado em interesse e manipulação. Eu havia reconquistado a mim mesma, mas a um custo alto. Aquele ganho na loteria, que deveria ser um portal para a felicidade, acabou por me mostrar a verdadeira natureza daqueles que deveriam me amar. E essa descoberta, por mais libertadora que fosse, deixava um rastro de melancolia, uma lembrança amarga de que, às vezes, a maior vitória é aquela que nos deixa mais sós. A vida, agora, era minha. E eu a viveria, com a força que eles me obrigaram a encontrar, mas com a consciência de que a verdadeira riqueza não se mede em bens materiais, mas nos laços que, infelizmente, me foram negados. Ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais vídeos como este. Deixe seu comentário dizendo o que achou do vídeo e o que gostaria de ver nos próximos vídeos. Lembrando que temos outros vídeos nesse estilo que você vai gostar de assistir, é só entrar em nosso canal que garanto que vai gostar. Até o próximo vídeo.